Olá, eu sou Jefferson. Estamos no nosso 11º encontro do projeto Transição e Consciência, onde buscamos refletir um pouquinho os temas por uma perspectiva espiritualista, espírita, científica, tentando englobar de forma a colocarmos em prática na nossa vida. Agora estamos nos reunindo a cada 15 dias de forma virtual e depois que passarmos aí por toda essa situação, que passarmos por todo esse momento de mudanças, esse momento de adaptações, nós retornaremos nos nossos encontros quinzenais de forma presencial. Dando continuidade às nossas palestras, aos nossos encontros anteriores, hoje nós vamos tratar do tema causa e efeito, um tema que temos vivenciado muito nesses últimos tempos, mas a gente vivencia isso a cada instante, a cada momento, a cada passo de nosso dia a dia, a cada passo de nossa vida. Nós estamos refletindo, partindo das leis herméticas, a gente conversou um pouquinho nos outros encontros sobre o Hermes Trismegistus, né? Já conversamos um pouco sobre o mentalismo, tudo criamos a partir da nossa mente, o planeta, o universo, os universos foram criados a partir de uma mente, né? Já falamos sobre a correspondência, já falamos também sobre a vibração no nosso último encontro, seguindo os princípios herméticos, na ordem, nós trataríamos da polaridade, do ritmo, só que hoje nós vamos pular esses dois, depois a gente retorna, e vamos tratar da causa e efeito. Isso porque ela está bastante presente aí no nosso dia a dia e principalmente nessa situação que estamos vivenciando hoje em dia. Então vamos tentar refletir, tratar um pouquinho sobre isso. Por isso que a gente já vai pular esses dois, que eles são extremamente importantes, complementares também nessa situação, mas depois a gente mantém aí esse ritmo, mantém aí essa sequência. Mas hoje a gente vai dar uma adiantadinha aqui para causa e efeito, tá? No finalzinho a gente entende melhor o porquê. E depois a gente encerra com o gênero aí, no final dessa nossa trilha, né? E trilha de 7 encontros. Nada, não é por coincidência. Então vamos lá. Iniciando essa nossa reflexão de hoje, as referências que nós vamos utilizar vamos trabalhar com a terceira lei física de Isaac Newton, vamos trabalhar aí o Kybalion de Hermes Trismegistus, vamos comparar com a Gênese lá de Allan Kardec e vamos dar uma passadinha também pelo Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, vamos tentar fazer uma fusão dessas linhas aí de reflexão, tá bom? Então vamos começar com o nosso camaradinha lá, o Isaac Newton. Então vamos pegar aí o que a ciência reconhece, o que nós temos aí na nossa prática, reconhecida, ensinada, estudada e refletida de forma bem profunda, só para a gente poder fazer o link. Então, nós temos aí, quando o corpo A exerce uma força sobre o corpo B, simultaneamente o corpo B exerce uma força sobre o corpo A, com a mesma intensidade, mas em sentido oposto. Ou seja, se nós avançamos contra algo, esse algo vai ter uma resistência. Ele vai criar a mesma resistência que nós estamos exercendo. Então, tudo tem um reflexo, tudo tem uma reação. Nada é por acaso, nada é assim sem sentido. Então, toda vez que a gente dá uma pancada na parede, a gente vai ter algum efeito dessa pancada. Dependendo do nível ali de rigidez dessa parede, de quão sólida ela for, a gente vai ter um resultado. Ou a gente vai se machucar, ou a gente vai derrubar essa parede. Então, depende muito do quanta força é empenhada, de qual a resistência, de como que está essa relação. A gente joga uma bola na parede, ela vai voltar. Eu tenho que estar preparado para isso. Se eu jogar uma bola de basquete na parede, eu já estou esperando que ela vá retornar. Se estiver muito longe a parede, ela vai retornar com a mesma força, com a intensidade que eu joguei, mas ela não vai
possivelmente chegar até mim de volta. Mas, se eu estiver mais próximo ou colocar mais força, claro que tudo vai ter esse reflexo. Na nossa vida não é diferente. Todos os dias nós jogamos essa bola e ela retorna. Dependendo de como nós jogamos, de onde nós jogamos, nós estamos tendo esse retorno. Então, nada que a gente faz na nossa vida deixa de ter algum reflexo, deixa de ter alguma ação. Então, tudo está relacionado. Tudo que nós vivenciamos no nosso dia a dia tem algum peso na minha vida. Mesmo que esse peso, às vezes a parede está mais longe, vai demorar mais para a bola chegar lá e bater. Mas, de uma forma ou de outra, ela vai fazer. Ela vai estar aí, presente no dia a dia. São leis que não tem como não estarem presentes, não tem como a gente não vivenciar. E aí, avançando um pouquinho, nós vamos lá ver o que o Hermes Trismegistus falou para nós há alguns milênios aí atrás, né? Alguns, cerca de 4.000 anos atrás. Um pouquinho antes, né? Então vamos lá. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Então, gente, toda causa tem seu efeito. Nada do que acontece conosco no nosso dia a dia, nada do que nós vivenciamos, ele vem simplesmente do nada. Ele tem ali uma causa. Eu bati com o dedo na quina quando eu levantei de manhã. A gente tem são 5 dedos nos pés, cada dedo com a sua função. A função do dedinho é simplesmente encontrar com tudo que acontece, com tudo que vai estar no caminho de manhã. Então a função dele ele exerce, está ali. Mas quando eu bati o dedo, alguma coisa eu fiz antes. O efeito vai ser a dor. Talvez vai ser um xingamento, depende muito, né? No meu caso vai ser um xingamento, alguma coisa do gênero. Mas eu tive algo que proporcionou isso. Não acendi a luz, não tirei o que estava no caminho, não prestei atenção no caminho, estava sonolento. Algo me fez chegar até ali e ter isso. Tudo na nossa vida a gente teve um início. A bola foi jogada, ela bateu. Às vezes ela demora para bater, mas eu esqueço que eu joguei a bola, vou e encontro com ela retornando. Mas ela vai voltar. Tudo que nós fazemos na nossa vida tem algum efeito. Então, nós podemos cuidar da causa, podemos planejar a causa, mas o efeito, ele vai vir de uma forma ou de outra. Nós temos responsabilidade. Nós vimos lá atrás que tudo é causado pela nossa mente. Nós pensamos antes, daí nós colocamos em ação. E aí, claro que ela vai se solidificar. Eu achei bem interessante essa parte aqui, que o acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Gente, nada acontece por acaso. Nós atribuímos ao acaso aquilo que a gente ainda não aceitou, não compreendeu, não quer reconhecer como nossa ação. Toda ação, ela produz um efeito. Então, toda ação produz uma reação de igual ou superior tamanho, não importa. Mas ela vai produzir uma reação. O, o que nós plantamos, mais cedo ou mais tarde, nós temos que colher. O plantio, ele é optativo, a gente escolhe, mas a colheita ela é obrigatória, gente. Então, o nosso livre-arbítrio está aí. Só que o nosso livre-arbítrio, ele tem, ele é submetido também às leis naturais da vida. E a gente se depara com isso a todo momento, a todo instante, não é? Se a gente começar a reparar,
quando nós saímos da nossa fase, ai, tadinho de mim, coitado, nada dá certo, não consigo melhorar no emprego, não consigo arrumar aquele emprego que eu tanto quero, eu não consigo estar bem nas minhas relações, eu não consigo estar bem ali com a minha família, eu não consigo manter uma amizade por muito tempo. Quando nós saímos da parte de vítima, de coitado de mim, e começamos a analisar por que eu não consigo prosperar no meu emprego? Será que eu estou realmente dando tudo que eu posso? Estou fazendo o meu melhor? Estou conseguindo investir o tempo necessário para eu me preparar, investindo a atenção necessária para o meu trabalho ser de qualidade? Se a gente olhar para dentro e refletir, talvez a gente encontre ali a causa. Ou estou ali, chego no horário, faço tudo para prosperar, faço tudo para eu poder subir de carreira, faço tudo para eu poder ter um salário melhor, mas aí quando eu começo a analisar, eu nem gosto do que eu faço. Eu estou no emprego que eu não gosto. Eu estou fazendo algo que não me satisfaz. Eu levanto todos os dias como se eu estivesse indo para a forca diariamente, por mais que externamente eu esteja ali me dedicando, internamente, na minha mente, eu estou me obrigando a fazer algo. E aí, consequentemente, esse algo ele não vai sair com a qualidade que poderia sair se eu estivesse fazendo aquilo que eu gosto. A minha relação não está dando certo, mas toda vez que eu vou me encontrar com essa pessoa com quem eu me relaciono, eu vou já pensando nos defeitos, pensando nos problemas, pensando nas discussões, pensando o que eu estou fazendo ali. Então, se ela não dá certo, apesar de eu estar indo lá, cumprindo com aquilo que eu me comprometi e tudo, mas eu não gosto, não tenho prazer, não quero estar lá. E aí, como consequência, todo o restante vai sendo criado pela minha mente. Tanto pela minha mente, a gente cria com a nossa mente consciente, mas a nossa mente inconsciente, ela está muito mais ativa, porque ela está ativa o tempo todo. Inclusive quando nós estamos dormindo, quando nós estamos pensando em outra coisa, a gente está, o nosso inconsciente ele está atuando. Então, todo acaso, ele é simplesmente atribuído quando não se entende a qual lei ele está submetido. A partir do momento que a gente entende ali aquela lei, a gente entende aquela situação, a gente entende aquela causa, naturalmente a gente entende o efeito e aí a gente pode mudar. Porque senão, se a gente for trabalhar só no efeito, sem entender a causa, sem entender o que causou aquilo, a gente vai enxugar gelo. E passar a vida enxugando gelo é cansativo, porque é um atrás do outro, e é, nunca encontra nada ali dentro. Só vamos gastar o tempo e a mão vai ficar gelada. Beleza? Então nós vimos ali na perspectiva, a causa e efeito na perspectiva do Hermes Trismegisto. Claro, vai muito mais, a gente pode ir muito mais longe nessa reflexão, mas para a gente não estender muito aqui a nosso vídeo, porque queira ou não queira ficar meio chato, né? Por vídeo fica um pouquinho maçante, um pouco, às vezes até repetitivo, quando a gente está ali pessoalmente, é sempre mais agradável, é sempre mais, a gente consegue aprofundar um pouco mais aí, responder algumas perguntas, trazermos ali alguns exemplos também do dia a dia, e assim que nós retornarmos aí no presencial, a gente consegue aprofundar aí um pouco, vamos aprofundar um pouco mais, tá bom? Então vamos seguindo. Bom, no item 6 no item 6 da Gênese a gente encontra, porém, mais numerosos do que os males que o homem não pode evitar, tem ali ele reflete um pouquinho, Kardec traz para nós aqueles males que acontecem que são inevitáveis, que são os terremotos, são os processos naturais da própria natureza. Então, tem certos processos que realmente são inevitáveis. Claro, estamos nesses locais por uma lei de causa e efeito também, uma lei de atração. Ninguém vai estar
aonde não deveria estar no momento que deve estar ali. Então isso é uma lei, está submetido à lei de causa e efeito também, a lei da atração. Mas aquelas coisas não poderiam ser evitadas. A gente não tem como controlar um terremoto. Ele vai ter. E é o processo natural, a Terra precisa de fazer isso. Nós não podemos interferir. Nós podemos estar ali em determinado ponto, aqui ou acolá, né? Pelo menos é, não diretamente como nós pensamos ou como nós gostaríamos. Depois, mais para frente, a gente vai refletir um pouco mais sobre isso também. Bom, então, mais numerosos do que os males que o homem não pode evitar são os que ele cria pelos seus próprios vícios, os que provêm de seu orgulho, de seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Então, são poucos os males, são poucas as situações que elas vão acontecer de qualquer forma. A grande maioria delas é tudo criado pela nossa atitude. Todas as reações são criadas pelas nossas ações, pelas nossas formas de interagir conosco mesmo, as nossas formas de interagir com os nossos irmãos, sejam eles do nosso contexto, sejam à distância, sejam dos outros reinos, do reino mineral, do reino vegetal. As nossas atitudes, as nossas ações criam as nossas realidades. Nós criamos a partir da nossa mente e logo em seguida a partir das nossas ações. Então, tudo que está acontecendo conosco, se nós sentarmos com calma, avaliarmos, olharmos para dentro de nós, a gente encontra o nosso dedinho ali. Então, aquilo que a gente já conversou antes, né? Tem aquela camiseta maravilhosa do Homer Simpson que a gente veste e utiliza boa parte da nossa vida, né? Já viram aquela camiseta lá do Homer Simpson, né? A culpa é minha, então eu ponho em quem eu quiser. A gente passa boa parte da nossa vida usando essa camiseta. Mas quando a gente resolve tirar essa camiseta, parar de utilizar ela, a culpa é minha, eu reconheço, eu sei e eu vou mudar, aí a gente consegue mudar bastante o nosso contexto aí, todo o que acontece conosco, todo ao redor. E aí, continuando nesse mesmo item, aí se encontra a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, enfim, da maior parte das doenças. Nós criamos as nossas doenças, nós criamos os nossos problemas com os quais nós interagimos a partir das nossas atitudes, a partir das nossas reações, das nossas ações. Então, a gente entra nesse ciclo. Vou criando, vou tendo muita mágoa do outro, vou tendo muita raiva do outro, ou de mim mesmo, ou da situação, eu vou criando situações que uma hora ou outra vão ter alguma influência na minha vida, nas minhas atitudes. Quando a gente fica com aquela raiva muito grande, muito intensa, muito profunda, aquele momento de ódio que sobe aquele amargor na garganta, que nós já, inclusive, já até conversamos aqui nas anteriores, eu estou criando. Eu estou criando. Meu corpo está respondendo aquilo que a minha mente está criando e, naturalmente, isso vai ter algum retorno. Ou vai ser instantâneo, vai ser rápido, vai ser dependendo do quanto de estrago eu já fiz no meu corpo, então eu já vou ter a reação ali quase que instantânea, ou daqui a algum tempo essa constância de mágoa, essa constância de raiva, essa constância de criação vai me trazer essas consequências. Em algum momento ela vai aparecer. E aí, o que eu estou construindo? Estou construindo um ambiente de conflito? Vou viver num ambiente de conflito. Lembra lá da correspondência? O que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora? Eu estou construindo. É a lei de causa e efeito. Vem como todas elas se complementam e todas elas nós criamos no dia a dia. Os ambientes de conflito, eles criam mais conflito, criam
todos os outros males. Então a gente tem na realidade micro, esses conflitos dentro de casa, temos as doenças que são causadas por conta de raiva, por conta de mágoa, por conta de agressões, por conta de subjugações, e temos essa mesma realidade no campo mais macro. Nós temos os conflitos entre as nacionalidades, onde aquele que se acha mais forte quer provar sua força e quer explorar aquele que ele vê como mais fraco. O mais fraco chega um momento que ele quer retomar, e aí a gente tem as revoluções, temos as brigas, temos esse que quer o que esse tem, temos as guerras, e assim vão indo dos conflitos sempre com a criação daquilo que tira o equilíbrio das coisas. Mas todas elas têm o seu efeito. Entramos em conflito, miséria, fome, sofrimento, dor, doença. Entramos em conflito na realidade mais micro, temos a mesma coisa. Temos os mesmos problemas, e são criados todos pelas nossas atitudes. Todos esses são criados pelas nossas ações. E aí a gente tem as reações. E muitas vezes, pela ação do outro e a nossa reação, o mesmo conflito, causa e efeito. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. Todas essas leis de sabedoria, as leis naturais, Deus colocou que organiza o mundo. Hermes Trismegisto resumiu ali em 7 leis, a gente encontra ela espalhada por todos os povos, por todos os tempos. Nós temos as leis estabelecidas pelo homem, mas todas elas sempre tentam dar uma pegadinha nessas leis naturais, mas elas vão se alterando, vão se adequando de acordo com o tempo, de acordo com as intenções, de acordo com quem as escreve, vão se ajustando conforme nós vamos evoluindo, mas as leis naturais de Deus, elas não se modificam, não mudam durante toda a existência, porque elas levam naturalmente à evolução, mesmo que seja a partir do sofrimento. Nós estamos para evoluir, aprender com os nossos erros. E aí, essas que a gente retorna, a gente não conseguiu compreender, retornamos para a vida física, desencarnamos, encarnamos novamente, desencarnamos, encarnamos novamente, vamos tendo a oportunidade de aprender, ocupando espaços diferentes. Então, hoje eu vim, subjuguei. Amanhã eu venho, sou subjugado. Depois de amanhã, quando eu vier em uma ou em outra posição, já vivenciei as duas. Aprendi? Pô, beleza, consigo evoluir e deixar de transitar tão intensamente nessas duas. Não aprendi? Vou precisar novamente sofrer, sentir, perdoar, ser perdoado, até que eu consiga ir avançando no meu processo evolutivo. Então, essa bênção que nós recebemos de retornar e tentar novamente, ela é uma bênção. E quando a gente reconhece que a posição que nós estamos está relacionada com, com algo que nós causamos, seja nessa existência, seja na anterior ou seja nas anteriores, eu compreendo e busco analisar e seguir evoluindo, seguir sempre crescendo, sempre aprendendo. Os ditos populares, eles trazem muito desse conhecimento, trazem muito disso. É, eles nos fazem refletir. Peraí, eu não sei o porquê, mas alguma coisa tem que eu preciso, sempre aprendi que eu preciso de amar, preciso de respeitar, indiferente do que acontece, e assim a gente vai sempre tendo dentro de nós essa explicação, essa linha. E aí a gente entra nesse último ponto aqui desse item 6. Sua rota está traçada na consciência e a lei divina está gravada no coração. A nossa consciência sempre nos demonstra: estou errado, estou certo, estou indo pelo caminho mais adequado, estou indo por um caminho que vai doer mais.
A nossa consciência está ali. Ela sempre está ativa, sempre está falando conosco, às vezes sussurrando, às vezes gritando, porque lá dentro, lá no nosso íntimo, lá no nosso eu superior, lá no nosso, na nossa centelha divina, que todos nós temos por sermos filhos de Deus, naturalmente temos um pouquinho de Deus dentro de nós. Sempre está ali o caminho correto que nós devemos seguir. Só que a gente faz ouvido de mercador. Dependendo de quais as nossas intenções, quais os nossos objetivos que nós traçamos, a gente pega e ignora. A gente ouve aquele sussurro, finge que é o vento. A gente ouve aquele grito da nossa consciência, a gente finge que ela fala outra língua. E aí a gente prossegue. E naturalmente, quando nós prosseguimos, nós criamos uma realidade na qual a gente vai precisar de interagir e perceber em algum momento que ela não era mais adequada. Porque a vida ela vem e nos mostra, nos ensina na nossa realidade, na nossa prática do dia a dia. Bom, aqui foi o item, esse item aqui lá na Gênese. Só que daí a gente avança um pouquinho, e se a gente olha para refletir, quantos homens caem por sua própria culpa? Temos que nos compadecer com o nosso irmão, temos que ajudar, porque o nosso papel não é julgar, não é determinar fulano tem que sofrer, Beltrano não pode, não vou te ajudar, eu tenho condições de te ajudar agora com esse dinheiro, com esse material, com esse alimento, mas eu não vou te ajudar porque você que criou a sua realidade, você podia estar melhor, você podia ter feito isso ou ter feito aquela escolha. Nós não temos que julgar. Cada um tem a sua reação de acordo com a sua ação, é natural. O nosso papel é sempre amparar. Mas quando a gente olha para dentro de nós, a gente pensa: por que eu estou aqui? E quando a gente pode levar o nosso irmão à reflexão sem julgar e tudo mais, mas trazer essa realidade para que nós possamos lidar com ela e a gente pegar para refletir, todo mundo, quando for ver ali na sua história, vai ter alguma causa que levou até ali. Vamos compreendê-la? Muitas vezes não, às vezes essa causa veio de outras vidas, então a gente não vai ter a compreensão, o porquê estamos ali, necessariamente. Mas quando a gente olhar para dentro, a gente aceitar, a gente buscar aprender com cada situação, aí a gente consegue melhorar, aí a gente consegue avançar e conseguimos, conseguimos superar. E aí a gente consegue realmente seguir naquilo que nós viemos para seguir. Mas, se nós olharmos para dentro, quantos não caem por sua própria culpa? Vou vestir a camiseta do Homer Simpson, vou distribuir, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, do meu chefe, da sociedade, do presidente, do governador, do prefeito, do deputado, e eu vou distribuir, vou colocar para quanto é canto. Mas quem, quem de fato me levou a estar nessa situação? Como nós vimos lá atrás, tem certas realidades, tem certos males que assim, não tem como a gente controlar. Vai ter um maremoto, vai ter um tsunami, vai ter um terremoto, vai ter algo muito além das nossas forças. Mas, quando a gente vê nessas situações da natureza e começa a ver, hoje está mais fácil, né, para acesso a entrevistas, a ver a realidade de quem estava, de quem não estava, e a gente vê que a família inteira, a primeira vez na vida que fez uma viagem em família e estava, primeira viagem que fez para o exterior, e de repente ela estava ali, a família inteira foi pega, ou aqueles outros que a família inteira ganhou uma viagem, saiu e justamente onde eles moravam, ou aonde eles estariam, aconteceu. Ia entrar no ônibus e, por um acaso,
como a gente viu lá atrás, né, os acasos, não consegui. Cheguei atrasado, não deu tempo, o relógio não despertou, tropecei, bati o dedinho na quina ali de manhã e doeu muito enquanto eu tomava alguma coisa para passar, perdi o ônibus e o ônibus bateu. A gente não sabe, mas nada acontece por acaso. E aí a gente avançando um pouquinho mais. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Ah, eu não estou conseguindo avançar na minha vida profissional. Como eu cheguei até aqui? Passei a rasteira em muita gente até chegar aqui? Estou fazendo aquilo que eu fui inspirado a estudar, a me preparar, mas nunca gostei? E aí? Até onde realmente é ao acaso? Até onde realmente o mundo é contra mim? E até onde eu plantei e eu estou colhendo? É só nós olharmos para dentro. Não precisamos de pensar nos grandes questionamentos da vida, naquela parte mais profunda. Pensa no dia a dia. Pensa na decisão que eu tomei hoje, como que eu reagi, como que eu levantei? Levantei xingando ou levantei tranquilo? Levantei já pensando, tudo vai dar errado, que droga, o tempo tá horrível, tá chovendo, tá um frio danado, vou passar um frio, vou pegar resfriado, com toda essa realidade que está acontecendo aí agora, eu vou pegar esse vírus que está no ar. E como que a gente levantou? Começando assim, bem é, bem na realidade micro mesmo. Qual foi o meu primeiro pensamento quando eu acordei hoje, quando eu levantei, quando eu comecei a tomar as minhas decisões para o dia de hoje? Quais foram as decisões que eu fui tomando no dia de hoje? Quais foram as minhas reações diante das ações que tiveram? A pessoa me olhou feio, eu já risquei a faca e parti para cima? A gente costuma sempre vestir a camiseta do Homer Simpson lá e sair culpando todo mundo, mas o quanto que eu tentei mudar essa realidade, o quanto que eu atraí isso para mim. Lembra lá que a gente viu nas questões das vibrações? De acordo com o que eu vibro, de acordo com a minha frequência, eu vou atrair as minhas relações, as minhas proximidades? Então, o quanto que tudo que está acontecendo eu criei em algum momento da minha mente, hoje, ontem, antes de ontem, né? Em outros tempos. O quanto disso? Não sei. Mas o quanto disso eu posso mudar? Porque a gente é muito reativo. A gente acontece e a gente reage. Acontece e a gente reage. Quando a gente toma uma posição mais ativa, aconteceu. Ao invés de eu reagir com aquilo que está acontecendo, eu ajo de uma outra forma. Eu sou maltratado. Oi, bom dia. Bom dia por quê? Porque o dia está maravilhoso. Porque o dia está ótimo. Então, eu não preciso de reagir da mesma forma como a pessoa me envia. Lembra a questão da frequência? Eu ajusto a minha frequência. Eu elevo a minha frequência, naturalmente eu vou me aproximar daqueles que estão daquelas situações com as frequências mais elevadas. Vou de vez em quando ter alguns atritos com outras frequências? Claro! Mas quanto mais eu elevo esse atrito, mais expele essas outras situações para longe. Elas vão vir, eu não vou entrar na frequência do outro porque eu não vou reagir, eu vou tomar uma atitude, eu vou ter uma ação. E aí, naturalmente, a reação vai ser de acordo com a minha ação no dia a dia. Então, depende do quanto eu vou xingar e do quanto meu dia vai ser ruim com o meu tropicão lá de manhãzinha, conforme o meu dedinho cumprir a função dele, que é para encontrar o que está perdido, encontrar toda a quina que tiver pela frente. Como é que vai ser meu dia depois dele cumprir a função dele? Quanto eita que a palavra engastalhou aqui, né? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Os nossos desejos, eles vêm a partir das nossas construções mentais, mas também um pouco a partir dos nossos instintos, o quanto eu tenho controle sobre mim, o quanto eu estou agindo muito mais pelo meu instinto ou muito mais pelo meu racional,
o quanto que eu perseverei naquela situação que eu precisava para poder melhorar ou naquela situação que me prejudicava e aí eu vou repetindo, eu vou voltando, eu vou persistindo naquela situação que eu sei que não é tão adequada, aquele mal proceder que eu criei ou que eu aceitei e que eu segui nessa mesma linha. O quanto disso eu estou realizando na minha vida? Quantas uniões, quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas em quantas relações eu entrei, porque o que eu me interessava ali não era necessariamente a minha construção interior, o complemento do meu ser ali, em estar, em sentir a satisfação de estar com aquele outro ser. Era algum interesse que tinha ali, algum interesse que era vantajoso, ou por conta ou por questões sensuais, por questões mais físicas, ou por questões financeiras, ou por questões de status. E aí eu me aproximei e eu deixei para lá o que eu realmente quero, o que o meu eu realmente desejava, o que a minha intuição me dizia, porque a nossa melhor relação com o nosso eu interior, com o nosso eu superior, com o nosso próprio espírito, é a nossa intuição. A nossa intuição, ela nos mostra, ela nos traz. Lembra lá que as leis naturais estão no nosso coração, está dentro de nós, no nosso espírito. Deus colocou essa centelha divina e ela sempre está ali tentando se comunicar conosco. O quanto que eu estou ignorando isso nas minhas relações ali para eu poder me aproximar? E aí eu vou sofrendo. E aí eu vou sofrendo, eu vou criando aquela depois de um tempo, nas relações, né, tem sempre aquela frase que aquilo que no começo da relação, quando estávamos lá, chocopó de pirim-pim-pim, aquilo que era só um incômodozinho, depois de alguns anos se torna insuportável, porque já era lá no comecinho. Só que daí eu superava, peraí, não, mas peraí, ela é muito bonita, ou ele é muito bonito, ele é muito legal, ela é muito legal, não, eu mudo o outro. Eu mudo com o tempo essa pessoa, eu mudo com o tempo essa situação. A gente pode mudar situações, sim. Agora, mudar o outro, é, não, não devemos entrar nessa ilusão, porque ninguém muda ninguém, ninguém salva ninguém. Só nós podemos mudar a nós mesmos, só nós podemos salvar a nós mesmos. Salvar, nos salvar no sentido de aquela mudança interior, aquela mudança do meu ser. Somente eu posso fazer. Eu posso aprender com o outro, eu posso ser exemplo para o outro, mas mudar uma outra pessoa não rola. Então, eu tenho que rever os meus interesses diante das minhas relações que eu crio. E isso é importantíssimo. A gente seguir a nossa intuição, seguir ali o que é melhor em relação àquilo que eu estou buscando. Deixar aqueles interesses que eu sei que no decorrer do caminho eles não vão ser mais tão adequados, deixar eles não deixar que eles prevaleçam, porque mais cedo ou mais tarde, a gente tem que colher. Não tem jeito, é inevitável. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas situações que a gente se enfia ali porque a gente é radical, porque eu quero muito disso, eu quero vivenciar muito isso. Quantas e quantas a gente não poderia ter evitado, mas também quantas mais podemos evitar? A gente se coloca nas situações. Toda causa tem seu efeito, né? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? E aí a gente vai refletindo. Quantas, é, quantas situações que a gente se colocou em risco,
quantas vezes a gente deixou de cuidar do nosso corpo, do nosso físico, do nosso, das nossas relações, da nossa própria sanidade, e aí a gente vai criando as doenças como uma reação, natural de nossas decisões, de nossas ações. A nossa mente cria o que o nosso corpo o que o nosso corpo reflete. E isso tanto nesta quanto nas anteriores. As anteriores fica um pouquinho mais difícil da gente saber, mas se a gente buscar compreender e avaliar a nossa vida hoje, a gente consegue entender um pouquinho até o que a gente traz aí das anteriores e o que nós criamos aí de agora. A gente só precisa de olhar para dentro e pensar o porquê disso. Cada parte de nosso corpo reage a alguma situação, alguma criação da minha mente, das minhas atitudes, da minha vida no dia a dia. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Pois é, a gente traz aquilo que precisa de consertar. Então, a oportunidade da reencarnação nos proporciona voltarmos e trabalharmos aquilo que não era, que não foi tão adequado. E quando criança, a gente manifesta muito claramente toda esta relação. Nós trazemos aquilo que precisamos trabalhar. Então, quando nós manifestamos ali desde criança uma violência muito grande, uma agressividade com as outras crianças, a gente trouxe isso para ser trabalhado. E quando os pais aceitam receber esses filhos ali em seu ventre, em seu meio, eles aceitam como uma oportunidade de ajudar esse ser. Então, aquele espírito que está animando aquele ser bem novinho, aquela criança muito novinha, muito imatura e tudo mais, o espírito não é imaturo. Às vezes esse espírito ele é até mais velho do que os próprios pais que o receberam. Então, eles demonstram ali, vão dando a oportunidade para que os pais ajustem essas situações, auxiliem na educação até um certo ponto, porque os pais conseguem trabalhar até uma certa idade, até um certo momento ali. Se não estabeleceu os limites, se não estabeleceu a relação, se não estabeleceu os valores, depois de um certo ponto, fica um pouco mais difícil. E depois de determinado ponto, já não tem mais o que fazer. E aí, quando senta para olhar e pensar, por que eu não tomei determinada providência, por que eu deixei aqueles, hoje em dia a gente não ouve falar, mas muito menos, mas porque, o que a gente ouve muito os pais colocarem, não, é que eu tenho medo que meu filho não me ame, eu tenho medo que ele fique magoado comigo. Antigamente não sentia isso não, a gente que chegasse, por exemplo, com o estojinho ali, por mais dificuldade que nós que nós passássemos ali, que a gente passava muita dificuldade, mas que tivesse uma caneta, uma caneta não, um lápis, né? Mais criança que usa lápis, que tivesse um lápis que não fosse a mãe que tivesse providenciado. E ela abria, chegava, não tinha essa não, não tinha essa, eu tenho medo que meu filho não me ame. Não, não tem essa não, você quer me amar, me ama. Se não quer me amar, eu sou sua mãe. Te coloquei, aquela velha frase, né? Te coloquei no mundo, te tiro dele também. Quem não ouviu isso, né? Hoje em dia os jovens costumam não ouvir muito isso não, mas antigamente a gente ouvia, era meio que um jargão padrão de mãe, né? Te coloquei nesse mundo, te tiro dele também. Você que não se comporte não, você que não entre na linha. E aí, que tivesse um lápis, uma borracha que não tivesse sido ela que quem tivesse providenciado, quem tivesse nos dado ali. Então, podia ser aqueles cotoquinhos lá que a gente ia apontando, apontando, até ficar o cotoquinho do lápis ali que você, com a pontinha do dedo, até ela ter condição, que quando tinha condições já providenciava, mas enquanto não, se virasse. Você tinha ali o cotoquinho, chegava no outro dia, não tinha o cotoquinho, tinha um lápis inteiro, opa, da onde que apareceu? Como que apareceu? Por que que apareceu? Vamos lá. Construção de valores, o cuidado ali com o que você vai ser da vida. Isso é,
olhar, sentar e olhar para trás e falar: "Não, fiz tudo, busquei levar". A escolha de mudar o caminho foi dele, mas quantos e quantos não sentam e pensam: "Por que que eu não fiz devolver naquele momento? Por que que eu deixei ele agredir daquela forma e fiquei quieto ou fiquei quieta e permiti?". E daí vai buscando os porquês e criando aqueles "e se?". E isso é muito complicado para a vida da gente, porque quando a gente começa a criar o "e se", vai longe, vai longe. Então, o ideal é a gente buscar sempre pensar, toda causa tem seu efeito. E não precisa de ser uma reflexão filosófica muito profunda para isso. A gente tem quantos e quantos pais, avós, bisavós que vivenciaram sempre utilizando ali os ditos populares, mas essa mesma coisa, esse mesmo sentido, por quê? Porque isso está dentro de nós, isso é natural. Quando a gente ouve a nossa vozinha, a nossa voz interior, a gente ouve a nossa intuição, a gente já tem isso, porque Deus já colocou dentro de nós. Aquela intuição, aquela questão moral e tudo, a gente já tem lá dentro de nós. Esse é o certo e esse é o errado. Discernir o certo e errado. Não precisa de ser um conhecimento profundo filosófico, os grandes como nós já falamos de Sócrates, de Platão, do Hermes Trismegistus, de Allan Kardec, esses grandes construtores filosóficos, mesmo que a gente não tenha acesso a eles, a gente tem acesso a isso com os mais antigos, a gente tem acesso a isso com as construções morais que a sociedade, em determinados momentos, consegue construir e que elas são desvirtuadas em outros determinados momentos, mas que dói lá no fundo, que dá aquela cutucadinha assim, caraca, por aqui não vai dar tão certo. Isso está dentro de nós, é a gente ouvir a nós mesmos. A gente tem essa luz, a gente tem esse cerne divino dentro de cada um. A gente só precisa de deixar sair, a gente só precisa de reconhecer, a gente só precisa de seguir essa linha, essa tendência. Esses pontos aqui estavam no Evangelho segundo o Espiritismo, estava não, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá de Allan Kardec, e a gente vê que, indiferente por onde nós olhemos, se a gente buscar em todas as religiões, a gente vai encontrar essa mesma base. Se a gente buscar em todas as sociedades antigas, a gente vai encontrar essa mesma linha, os sacerdotes, os educadores, os professores de todas as sociedades, eles trazem esse princípio em algum momento para nós refletirmos. E aí é a gente absorver ou não, ou repelir essa realidade. Mas isso somente de forma para a gente fingir que a gente não acredita, para a gente fingir que isso não existe, mas na prática é uma lei natural, ou seja, ela está aí. A gente pode tapar os olhos ali, tapar o sol com a peneira, fingir que não está ali, mas ela toda hora vai passar e ela está a todo momento em nossas vidas. Só nós pensarmos: o que eu não gosto? O que eu não quero? O que eu não estou de acordo com a minha posição, com a minha vida, com as minhas relações hoje. E a partir disso, começo a puxar o fio do novelo, começo a pensar lá atrás, como eu cheguei até aqui? Se eu puxar bem profundamente esta reflexão, eu sempre vou encontrar a causa. E junto com essa causa, a hora que eu arrancar a camiseta lá do Homer Simpson, lá quantas que a culpa é minha e eu ponho quem eu quiser, a hora que eu arrancar ela e começar a olhar, falo, não, peraí, realmente, foi aqui. Então, se eu encontro ali a causa, eu compreendo os efeitos e aí eu posso mudar essa causa. Ah, mas já passou tantos anos, estou tão acostumado. Se eu estou acostumado, eu continuo. Mas se eu estou acostumado, mas eu não quero mais, eu mudo aqui e mudo daqui para frente. Lembra lá do lembra da lei da correspondência? Tudo que está dentro está fora. A hora que eu mudar dentro, eu mudo fora. Então eu tenho que mudar dentro de mim. Não, eu não quero mais. Eu estou determinado que agora eu vou mudar.
E aí, naturalmente, do lado de fora, eu começo a fazer as mudanças também. Ou, não, eu quero continuar. Estou sofrendo, mas estou acostumado com o sofrimento. Beleza, maravilha, toca pau, continua. Só que pelo menos continua de forma consciente, porque a gente determina a nossa vida, a gente determina as nossas relações, a gente decide. Agora, qual decisão que a gente toma? Fica a nosso critério. Nós temos esse poder dentro de nós, porque nós temos essa luz dentro de nós. E aí a gente vai e vai seguindo essa realidade que nós estamos vivenciando. Nós podemos vivenciá-la como um sofrimento, como um terrível, o fim do mundo. De fato, o mundo como nós conhecemos, ele está acabando. E aí eu posso sofrer com o fim desse mundo, dessa realidade, porque depois que nós saímos do outro lado de toda essa situação que nós estamos vivenciando agora em 2020, com esse vírus, tudo vai estar mudado. Agora, como que eu vou vivenciar essa mudança? Eu vou entrar, lembra das frequências? Eu vou entrar nessa frequência do medo, do sofrimento, do desespero? Beleza, estou escolhendo, vou entrar, vou sofrer, vou vivenciar esse medo, vai ser um sofrimento, vai ser muito difícil. Não, não vou. Tá mudando, tá tudo mudando, tá nos fazendo olhar para dentro de nós, tá nos fazendo olhar para as nossas relações familiares, para as nossas relações de amizade, está nos fazendo olhar para as relações profissionais, nos reinventar como profissionais, nos reinventar no direcionamento, no que eu vou fazer, vou continuar fazendo a mesma coisa, vou precisar de me adaptar, vou mudar totalmente o que eu vou fazer. Então, vou buscar essa mudança, vou me adaptando. Todas as grandes mudanças que houveram na sociedade, elas obrigaram as pessoas a mudarem de rumo. Causa e efeito. Nossa, tá terrível, mas o quanto de estrago que a gente não tem feito na natureza. Ela está ali, está se recuperando. E ela tem o seu processo natural e está no seu processo evolutivo. Mas o quanto de estrago que a gente não tem feito com o nosso irmão, de exploração, de uma maneira ou de outra. Ah, mas eu não sou super rico, eu não sou empresário. Mas a gente não explora o nosso irmão de alguma outra forma? A gente não subjuga o outro de alguma outra forma? Vamos olhar para dentro e refletir: será que eu não faço isso? Será que eu não me acho superior ao outro e não me compadeço com a dor do outro? Será que em algum momento, em alguma relação, em, algum, em alguma passagem aí, eu não tive esse tipo de atitude? E hoje nós estamos tendo a oportunidade de rever isso. A gente está vendo o quanto de melhor estão aparecendo nas pessoas, porque com tudo isso está vendo, ai meu Deus, ali não vai ter condições de se alimentar, ali não vai ter condições de se cuidar, aquele ali não. E a gente está olhando para o nosso irmão que muitas vezes a gente nem olhava ou nem refletia, pensava, será que está precisando de alguma coisa? E hoje está a coisa mais comum pensar, será que meu vizinho está precisando de alguma coisa? Será que aquele que trabalha comigo, que eu sei que ganha tão menos que eu, não está precisando de alguma coisa? Será que aquele meu primo distante, que eu sei que tem uma dificuldade, que eu nem lembrava que eu tinha esse primo, mas que será que ele não está precisando de alguma coisa? Olha como está fazendo a gente olhar para dentro, e nesse olhar para dentro, a gente pode mudar, ou não, continuar do mesmo jeito, continuar sendo egoísta, continuar culpando o outro, porque eu não tenho empresa para poder explorar a natureza, e assim vai. Depende o que eu quero para mim, o quão fundo eu vou olhar para mim e o quão fundo eu vou olhar para as minhas relações. E a partir desse olhar, o que, que eu posso melhorar nelas? Ou piorar nelas também, porque essa situação está fazendo as pessoas mostrarem o seu melhor, encontrarem o seu melhor dentro de si, mas também está fazendo muitos demonstrarem o seu pior, encontrarem o seu pior e jogar para cima, sair gritando, sair causando conflito, sair entrando em atrito, utilizar de forma política esse momento que é tão profundo para benefícios políticos na mesma
na mesma linha, com as mesmas atitudes que se tinha antes, não mudando em nada, na verdade piorando um pouco mais ainda, escolha. Lembra? Causa e efeito. Nós estamos escolhendo. E aí, o que nós vamos escolher? Bom, era esse o ponto por hoje, claro. Passou um pouquinho do tempo de novo, né? Geralmente nas palestras sempre tem é, algum dos companheiros ali, geralmente a Mercy, que fica com a plaquinha lá levantando, ó, vamos parar aí, porque quando a pessoa começa a falar, fala demais. Então, peço desculpas por ter estendido um pouco mais, mas, assim, gostaria também de convidar a todos novamente a estarem conosco todos os dias às 21 horas para fazermos ali uma vibração pelo planeta das 21 às 21h10, emanando muito amor ou fazendo uma oração ou entoando um mantra, mas emanando a luz de amor, a luz de energia, a luz de cura para o planeta e para todos os nossos irmãos que estão precisando. Então foi um prazer estar aqui com vocês mais esse dia. Na próxima quinzena nos encontramos e que possamos estar juntos aí nessa construção de amor, de respeito e sairmos juntos melhores do outro lado dessa situação que estamos hoje. Que assim seja. Fiquem com Deus.